Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela, e aqui eu falo sobre como atingir o estado de vida nesta existência, já que é o nosso objetivo maior enquanto praticante budista e deveria ser o seu também, se você não pratica o budismo. Tá bem? E por quê? Porque é isso, é maravilhoso. E, enfim, eu vou conversar agora com você um papo muito importante que é para mim, pelo menos para mim, o mais difícil, sobre atingir a iluminação. Porque um dos tópicos mais assim claros nos escritos de Nichiren Daishonin, nas explicações de Ikeda Sensei, nos livros budistas de maneira geral, é que nós devemos reconhecer o estado de Buda em todos os seres vivos. E aí falou assim: como assim, Isabela? Só você, poxa, é fácil. Pois, na verdade, não é, porque quando a gente começa a pensar em pessoas que fizeram atrocidades, que machucaram a gente, que, enfim, estão fazendo guerra aí, né, que machucam outras pessoas, que, enfim, fazem maldade com criança, com idoso, com qualquer pessoa, na verdade, né? Não precisa ser necessariamente tão indefeso para ser horrível o ato da maldade. Enfim, fica difícil você conseguir reconhecer o estado de Buda daquela pessoa, apesar das suas ações, sabe? E aí, quando isso acontece, quando a gente não consegue reconhecer o estado de Buda de outra pessoa, a gente também não reconhece o nosso próprio. Por quê? Porque todas as pessoas têm o estado de Buda. Então, se eu não reconheço em alguém, eu imediatamente estou anulando o meu próprio. E se eu não vejo o valor da minha própria vida, que é o estado de Buda, eu também não consigo ver de outras pessoas. Enfim. Então, a gente precisa agora voltar para a questão da causa, de como que a causa e o efeito funciona na nossa vida. Até porque a gente precisa transformar a causa principal, né, para que o efeito seja manifestado, ou seja, o estado de vida seja manifestado. Então vamos lá. A causa, como que ela é feita? Né? Quando a gente sabe que o karma ou os efeitos da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, ela é efeito de alguma causa que foi feita no passado. E esse passado ele pode ser nesta existência ou em existência passada. Eu falo com mais detalhe em outros vídeos, mas só recapitulando aqui essa informação. E aí, quais são os tipos de causa? O que a gente pode fazer para ser causa? Tudo que a gente pensa é causa. Então, eu estou desejando algo de bom para alguém, eu estou, vamos dizer, mandando good vibes, isso é uma causa positiva. Mas se eu estou pensando, falando, né, pensando coisas ruins de alguém, por exemplo, isso é uma causa negativa. Agora, tudo que eu falo também é causa. Tudo que eu penso, tudo que eu falo é causa. E a terceira é a minha conduta. Como que eu ajo na minha vida de maneira geral. Então, se eu, sei lá, ajudo alguém a fazer alguma coisa, mas na verdade eu estou ajudando porque eu quero que alguém veja aquela minha boa ação para que aquela pessoa ache que eu sou uma pessoa boa, já não está legal, né? Porque a ação é boa, só que a sua intenção não é boa. Então, o seu pensamento ou o seu coração não está alinhado com a sua conduta. Então, no fim das contas, o que importa é o coração. É como a gente realmente age, realmente a nossa intenção nas nossas ações, na nossa conduta. Beleza? Ou que no caso vai refletir o nosso pensamento e também vai refletir a maneira como a gente fala. Sempre o coração é o que importa.
Então, para a gente poder, vamos dizer assim, reverenciar todas as pessoas como um Buda, a gente precisa transformar o nosso coração. Não é transformar como eu ajo somente. Pode ser um bom começo, mas ainda não é o melhor dos mundos. Então a gente começa com, de repente, caramba, eu preciso me esforçar nisso aqui. Então, se eu normalmente sou grosseira, ou ignoro alguém, ou poxa, eu vou me esforçar. Mesmo que isso seja uma forçação de barra. Mas vamos começar por algum lugar, porque pelo menos você está consciente de que não está legal. Aí, beleza. Aí, de repente, com a oração, a gente vai colocando isso mais em prática e vai transformando o nosso pensamento. Porque aí, quando o nosso pensamento está realmente transformado, a nossa fala e a nossa atitude, a nossa conduta, ela realmente vai melhorando, porque a gente está transformando o coração, ou seja, é a causa principal, é a nossa intenção. É igual quando a gente está, sei lá, pensando em tratar alguma doença. Vamos fazer uma doença simples. Vamos pensar assim, a pessoa está com dor de cabeça. Aí ela vai e toma um remedinho para a dor de cabeça. Dá meia hora, 1 hora, 2 horas, a dor de cabeça passa. Só que aí, em 8 horas, a dor de cabeça volta. Aí ela vai, já deu 8 horas, não tem problema tomar outro remedinho não. Bom, dá dor de cabeça de novo. Aí, mesma coisa. Dá meia horinha, dor de cabeça passa, dá 8 horas de novo, passou o efeito do remédio, dor de cabeça de novo. Aí, pum. Aí ela pode ficar nesse ciclo, ou ela pode ir buscar a causa real da dor de cabeça. Porque a dor de cabeça é somente um sintoma. A dor de cabeça está ali, mas o problema não está na cabeça, está em alguma outra parte do corpo dela, que está sinalizando, tô com um problema aqui, e aí vem a dor de cabeça como um sintoma. Eu não sou médica, eu não entendo tanto, mas vamos dizer que essa dor de cabeça possa ser um problema, na verdade, no fígado. E aí a pessoa está com dor de cabeça, tomando somente um remédio para remediar aquela dor. A dor de cabeça passa momentaneamente, mas o problema continua existindo, que é o tal do problema no fígado. Ou seja, a causa está ali, continua. Aquele remedinho não está fazendo absolutamente nada, só está remediando um problema. E aí, quando a causa, que é o fígado, é tratada, a dor de cabeça, ela some. Você não precisa mais tomar remédio para a dor de cabeça. Estou conseguindo explicar? Estou conseguindo ser clara? É a mesma coisa com a causa da nossa vida. Quando a gente consegue tratar, cuidar, atacar o nosso coração, que é de onde vem a nossa real intenção das nossas ações, o efeito vai ser o efeito esperado. E o efeito maior de todos é justamente a iluminação, que é justamente também reconhecer o estado de Buda na vida de todas as pessoas, inclusive na nossa. Então, eu vou ler aqui uma parte deste livro que eu venho lendo e estudando. Eu já estou muito lá mais na frente, mas, enfim, é um diálogo do Sensei com o senhor Katsuji Saito e Masaki Morinaka, e é o volume 1, e aqui na página 16 fala o seguinte: em seus escritos, Daishonin enfatiza repetidas vezes a importância do coração na prática budista. Embora ele ensine que a fé e a coragem sejam as forças e as funções do coração que nos dão condições de abrir o mundo do estado de Buda em nossa vida,
Também adverte contra funções negativas do coração, como a descrença e a covardia, que bloqueiam nosso potencial para o estado de Buda. Então, né, ficou claro aqui, né, gente? Aí, em outro trecho, ele fala o seguinte: em outras palavras, os últimos dias da lei, que são uma era de conflitos, uma época em que tudo se inclina para a contenda, a força para resistir a essa torrente vem da firme convicção na existência da natureza de Buda em si próprio e nos outros. Então, isso aqui é crucial, porque a gente está vivendo um momento em que faz a gente crer no contrário. Em que é difícil, na verdade, você acreditar que todas as pessoas podem atingir a iluminação, porque a gente vê tanta atrocidade, tanta maldade sendo feita, que a gente fala assim, não, essa pessoa ali, ela não. Então, como? Por isso que é tão difícil acreditar nesse budismo, né? Enfim. E realizar a prática de reverenciar os outros se resume em agir com base nessa convicção. Então, enfim, quanto mais profundas as raízes, mais fecundos são os ramos. Quanto mais distante a fonte, mais longa é a correnteza. Daishonin afirma que a sua luta é a raiz e a fonte do movimento para conduzir as pessoas à felicidade pelos 10.000 anos dos últimos dias da lei. Então, e por que isso? Por que que é? Porque eu não conheço nenhuma outra religião que defenda isso. Que todas as pessoas merecem sim viver e merecem sim, enfim, seu perdão, ou seja lá o que você achar que é o termo correto. Então, tem o Bodhisattva jamais desprezar, ele é citado justamente como esse exemplo que a gente tem que ser, que se a gente conseguir viver esse caminho do Bodhisattva jamais desprezar, que foi alguém que sofreu ataques, ele era apedrejado, ele era xingado, e ainda assim ele continuava reverenciando as pessoas, porque ele reverenciava não aquela atitude, mas o estado de Buda dentro dela. Porque enquanto há vida, há Buda, há iluminação, há chance e possibilidade. Por mais que esteja ali, né, soterrado pela escuridão fundamental. Mas há. Então ele estava enxergando aquilo ali, porque ele sabia. E por que que esse budismo é tão maravilhoso? Porque em várias outras religiões eu vejo as pessoas falando assim: ah, fez tal coisa, tem que guilhotina. Porque não tá apto para viver na sociedade. Eu estou dizendo aqui, eu estou defendendo que tem que estar solto. Não é isso, não é sobre isso, não vamos distorcer as palavras. Não é sobre isso. É sobre a gente não achar que temos o direito de eliminar pessoas porque a gente acha que não está apto para viver em sociedade. Sabe? E é por isso que é tão difícil acreditar nesse budismo, porque realmente, né, enxergar o estado de Buda e o valor da vida de todas as pessoas, inclusive aquelas que cometem tantas atrocidades, é complicado. Por isso que eu disse que esse é a minha maior dificuldade. Não é à toa. Mas é por isso que é o ensinamento correto para os últimos dias da lei. Porque tá aí o tempo inteiro, na nossa cara, a gente sendo jogado contra essa verdade de que todas as pessoas são Buda. Mas a gente é forçado a acreditar de que não. E é por isso que a prática é tão importante. Porque somente fazendo Daimoku, somente transformando o nosso coração, que é a causa principal de todas as nossas ações, a gente consegue chegar nesse ponto de enxergar isso e, em consequência, porque é uma consequência, atingir a iluminação.
Enfim, gente, é isso. Comenta aí, me diz o que você acha, se faz sentido, se não faz sentido e, enfim, coloca aí no comentário para eu poder ler o que vocês estão achando. E obrigada de ter ficado até o final. Um beijo, dá like e se inscreve no canal para poder receber mais conteúdo como esse. Beijo e tchau.